boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder e hoje tendo a satisfação, grande satisfação, de receber aqui o deputado federal e presidente do PSB de Curitiba, ex-prefeito Luciano Dutti. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite a todos. Antes de começar o bate-papo com o Luciano, nós vamos a Brasília com José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O vice-presidente Michel Temer disse que vai esperar a decisão do Senado sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em silêncio e de forma respeitosa. Mas nos bastidores ele mantém intensas articulações para a montagem de uma equipe de governo. Michel Temer é conhecido como um habilidoso articulador político com bom trânsito no parlamento. Ele já foi deputado federal 6 vezes e em 2 mandatos presidiu a Câmara. Desde o início do processo de impeachment, Temer tem buscado se fortalecer com o apoio de empresários e parlamentares. Se confirmado o impedimento, ele também deve buscar uma aproximação com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Em entrevista para a imprensa internacional, a presidente voltou a dizer que se sente injustiçada. Aos jornalistas estrangeiros, Dilma Rousseff disse ser vítima de uma fraude política e jurídica e atribuiu o processo ao que chamou de um veio golpista adormecido. Segundo a presidente, o impeachment foi usado como instrumento contra todos os presidentes eleitos. A presidente também defendeu que a crise econômica não pode ser um motivo para afastá-la. O governo reagiu ao anúncio das operadoras de internet e vai exigir que elas continuem a oferecer banda larga com acesso ilimitado, sem redução da velocidade de navegação quando o limite do pacote de dados for atingido. A determinação estará em um documento que as operadoras serão chamadas a assinar. O termo ainda exige uma garantia de que os contratos com os usuários não serão alterados e apenas as novas adesões, ou seja, os novos contratos, possam sofrer limitações. O Ministério das Comunicações informou que as empresas e a Anatel devem seguir as orientações do Ministério. Na reta final do prazo para a declaração do imposto de renda, ainda tem muita gente que precisa acertar as contas com o leão. A declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.124 no ano passado. Quem tem doença grave e ganhou acima de 40 mil deve declarar, mesmo estando isento. Despesa com cursos de inglês ou outra disciplina e pagamento de aluguel, por exemplo, não podem ser abatidas. E despesa com médicos, psicólogos, advogados ou dentista agora precisam ser detalhadas com CPF e os valores, para que a Receita faça o cruzamento de informações. Eu fico por aqui, mas te espero no Jogo do Poder Notícias, edição nacional. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Voltamos ao estúdio da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com o deputado federal Luciano Dutti. Bom, entramos em 2016 e 2016 tem eleição para prefeito de Curitiba. E lógico, em qualquer roda, qualquer canto da cidade que 3 pessoas se reúnem para conversar sobre a associação municipal, o seu nome está presente, né? Então, eu gostaria de saber o seguinte: qual vai ser o comportamento do PSB nessa eleição e qual a tua disposição pessoal em relação a esse tema? Olha, Rocha, na verdade, o PSB vem se posicionando nacionalmente com candidaturas próprias em diversas capitais, então uma orientação partidária para que o partido dispute, na maioria das capitais do país. Nós temos hoje 12 pré-candidatos e Curitiba, eu sou pré-candidato do PSB para disputar as próximas eleições. Lógico que tem ainda um caminho a ser percorrido, tanto em termos de aliança como em termos de convenção partidária, mas a tendência é que a gente realmente dispute as próximas eleições. Perfeitamente. Bom, um dos temas que está mais na tela, na pauta hoje, no quadro negro, é o problema do transporte coletivo, né? E o cidadão comum olha para isso sem entender bem para que lado ele tem que correr. Porque, de um lado, ele olha, vê o Jaime Lerner pregando contra o metrô. E nós estamos aí com o metrô
encaminhado, né? A presidente Dilma esteve aqui, você recebeu ela mais de uma vez, se não me falha a memória, assegurando os recursos para essa obra. Como é que você vê isso hoje, depois de passado esses quase 4 anos que você deixou a Prefeitura de Curitiba? Olha, na questão do metrô, começando pelo metrô, o metrô foi um projeto que nós desenvolvemos ele na Prefeitura, fizemos todos os procedimentos legais. A presidente esteve aqui junto com a Belchior, que era a ministra do Planejamento, e disse taxativamente, né, o projeto do metrô de Curitiba é o melhor do Brasil. E disponibilizou R$1 bilhão para o metrô, tinha contrapartida da Prefeitura e o projeto elaborado com um orçamento de 2.250 bilhões. Participação do Estado, participação da iniciativa privada, viabilizaria o metrô. E naquela época, que é 2012, né, faltavam 2 documentos do governo federal para que a gente pudesse licitar o metrô. E lógico, como havia interesse político na eleição de Curitiba, com o PT apoiando o atual prefeito, a gente não conseguiu liberar esses 2 documentos para que a gente pudesse estar licitando o metrô, e o metrô acabou não sendo licitado, eu acabei perdendo a eleição e o prefeito assumiu e não deu continuidade àquele projeto que estava elaborado. E fez o quê? Começou a buscar alternativas diferentes de rota do metrô, buscando outros eixos, buscando outro modelo, enfim. Passado mais de 1 ano e pouco, daí decidiram manter o trecho que nós tínhamos elaborado. Só que contratou uma empresa particular, uma empreiteira, para elaborar novamente o projeto, para estudar aquele projeto. E essa empresa fez isso em 3 meses, né? Quer dizer, muito rápido. Você tem uma história de um projeto de metrô pronto e você vai contratar uma empreiteira e o orçamento saltou de 2.250 para 4.500 milhões, mais ou menos. Praticamente dobrou o preço do metrô. E até agora, isso não saiu do papel. O governo federal liberou, agora aumentou a contrapartida do governo federal, só que com o aumento do dólar, com a recessão que está o país, o metrô hoje se tornou inviável. Hoje o metrô de Curitiba você não tem condições de implantá-lo. É uma irresponsabilidade você licitar o metrô agora. Se for licitado agora, é por politicagem, porque é momento eleitoral, porque não vai conseguir executar o metrô. Então acho que o metrô hoje você vai ter que buscar novas alternativas para no futuro você viabilizar o metrô. Então vai ter que trabalhar, na verdade, na modernização no modal que nós temos hoje. Bom, então, na tua opinião, não faz mais sentido o metrô em Curitiba, porque, lógico, esse dólar sai de 2.600 para chegando quase nos 4. Isso tem um impacto brutal, né? Fora o fenômeno inflacionário, a conjuntura internacional. Essas razões é que fazem você concluir que o metrô se tornou inviável. Hoje ele é inviável. Com o orçamento da prefeitura, a prefeitura executando o metrô é totalmente inviável. Se não houver um outro modelo para executá-lo, ele é totalmente inviável hoje, conforme a modelagem atual, ele é inviável. Perfeito. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o deputado federal Luciano Dutti. Daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com o deputado federal Luciano Dutti. Bom, você falou de buscar alternativas. E, com certeza você é uma das pessoas mais autorizadas hoje em Curitiba para falar desse assunto, porque foi vice-prefeito de Curitiba durante quase que 2 gestões e foi prefeito de Curitiba. Então, nos diga, o que pode ser melhorado nesse sistema que está aí? Hoje há uma polêmica em torno da mudança do paradigma de quilômetro rodado por passageiro transportado. E alguns atribuem a essa mudança o fato de você ter menos ônibus circulando e mais
gente dentro dos ônibus, mas os ônibus, uma coisa desconfortável, os ônibus lotados. Como é que, o que melhorar isso? Porque, de fato, apesar de Curitiba seguir sendo um exemplo de transporte coletivo, a reclamação do curitibano hoje é muito intensa. Curitiba foi a cidade que mais perdeu passageiros em 2015 em relação às outras cidades do país. Né? E acho que tem algumas explicações para isso. Primeiro, quando eu fui prefeito por 2 anos e pouco. Né? Eu renovei a frota em 1.200 ônibus. Nós temos 2.200 ônibus, 2.300 ônibus circulando em Curitiba. Na minha época, eu coloquei 1.200 ônibus novos na cidade. Agora nós temos uma frota que não foi mais renovada e temos mais de 200 ônibus com prazo de validade vencido, que não são renovados. Hoje a frota está começando a ficar sucateada na nossa cidade. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós mantivemos a tarifa domingueira a R$1 durante toda a gestão. Nós nunca mudamos isso. Agora a tarifa domingueira já foi para R$2,50, desestimulando muito o pessoal que aos domingos ia para parque, ia visitar parente, ia para culto, ia para missa, enfim. Nós tínhamos um movimento grande dentro do transporte com a tarifa domingueira. Isso também se perdeu nesse processo. Perdemos a integração metropolitana, que com uma tarifa só, você andava por Curitiba ou fora de Curitiba, visitava parente na metropolitana, ou ia trabalhar na metropolitana, ou da metropolitana você vinha trabalhar em Curitiba e pagava uma tarifa só. Hoje tem pessoas que pagam 3 tarifas, 3, 4 tarifas. Tem gente gastando aí R$20, R$30 por dia para andar de ônibus, né? Que é um absurdo. É uma conquista de Curitiba, a integração metropolitana, uma conquista da nossa cidade. Né? E se perdeu por desavenças entre o governo, a prefeitura. Acho que a prefeitura não teve sensibilidade de conduzir adequadamente esse processo da integração metropolitana, que é uma coisa que tem que ser refeita de imediato, né, para dar essa garantia a todos os trabalhadores. E também nós trouxemos para Curitiba o Ligeirão Azul, né, fazendo com que a viagem fosse muito mais rápida, parando somente nos terminais. Então quem vem lá do Boqueirão só vai parando nos terminais e chega no centro muito mais rápido do que de carro ou de qualquer outra forma. Havíamos começado a fazer o desalinhamento das estações para ir do Santa Cândida até a Praça do Japão ou Capão Raso. Isso está parado, né? Quer dizer, fizeram desalinhamento e não conseguem dar uma solução agora para colocar o Ligeirão nesse eixo. Estava projetado o Ligeirão Centenário Campo Comprido, também não se mexeu mais nisso. Então, essas coisas que acabaram parando totalmente. Então, nesse período de 3 anos, nós só perdemos no transporte coletivo, não ganhamos nada de novo. Não tem uma novidade. Talvez a única novidade seja aquela faixa exclusiva lá do alto da 15, que vai até o centro, mas que é uma faixa exclusiva única, ela só vem. Para voltar, você não volta na faixa exclusiva. Não tem faixa exclusiva para voltar e só para ir. Então, acho que a gente vai precisar trabalhar muito, né, na reformatação do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Nós temos o Inter 2, né, o Inter 2 que precisa ser feito vários avanços e várias melhorias. Temos outros locais que nós podemos avançar com faixas exclusivas de ônibus ou com canaleta, ainda é possível. Né? Então tem que ser feito todo um trabalho agora de construção novamente de um sistema realmente integrado e de qualidade para que as pessoas possam utilizá-lo. O Jaime Lerner fala em tecnologia embarcada. Você que foi prefeito de Curitiba, quando ele fala em tecnologia embarcada, ele está olhando a fluidez do transporte coletivo, o ônibus circular sem que haja muitos obstáculos pela frente dele. Por que isso não aconteceu em Curitiba? Olha, o Ligeirão, por exemplo, ele consegue ter a preferência na passagem, né? Ele abre o sinal. Quando nós colocamos o Ligeirão, nós colocamos ele chegando, eu não me lembro bem a metragem do sinaleiro, ele abria o sinaleiro. Isso é tecnologia embarcada. Eu acho assim, a gente estudou bastante isso. Ele não é tão simples você pegar e colocar isso em todos os ônibus, porque se Mas na canaleta dá? Na canaleta dá, tranquilo.
Dá para fazer na caneta. E tem hoje em Curitiba em todos os ônibus? Não, não. Nós começamos isso com o ligeirão, tá? A primeira experiência. Depois isso não foi dado continuidade e não sei como está hoje, né? Não sei como está hoje. Agora nós estamos começando toda essa experiência através do ligeirão. O ligeirão foi uma evolução, já encaixando para dar velocidade o tubo, né? Para que a pessoa não perdesse tempo no embarque. E também assim, porque como ele não para em todas as estações, só para em terminais, então foi feito o desalinhamento das estações para que se o outro ônibus estivesse parado, ele pudesse ultrapassá-lo. Então o ligeirão ultrapassa os ônibus nas canaletas, nos pontos de parada. Ele vai de terminal para terminal. Ele vai de terminal para terminal. Então do Boqueirão, lá do Alto Boqueirão até o centro, eu vou talvez me enganar, acho que ele tem 4 paradas, se eu não me engano, até a Carlos Gomes. Ele para no terminal do Carmo, no terminal do Auer e depois na Carlos Gomes. E tem um perto do TRE ali que ele para também. Então ele para em 4 paradas só, então ele vem muito rápido, lá do terminal do Boqueirão até o centro. Perfeito. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos com o deputado federal Luciano Dutti falando de transporte coletivo em Curitiba. Daqui a pouquinho. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com o deputado federal Luciano Dutti. Bom, o prefeito Haddad estabeleceu lá em São Paulo, em algumas áreas centrais, a faixa exclusiva para ônibus. E quando ele fez isso, há coisa de 2 anos e meio atrás, foi uma grita. Eu ia para São Paulo, os amigos que têm carro, os taxistas queriam matar o prefeito. Hoje, se você volta lá, já há uma certa compreensão, porque teve gente que ganhou 1h30 na vida em função do fato do ônibus seguir mais reto, seguir mais rápido, né? Chegar mais rápido no destino, encurtar o trajeto. Aqui em Curitiba, nós já temos as canaletas, então, portanto, as coisas são mais facilitadas. Mas há, recentemente, uma decisão da Prefeitura de limitar em 40 por hora. Isso é uma limitação da lei federal, mas multar quem ultrapasse 40 por hora no centro da cidade. E aí é uma reclamação generalizada de todos. Mas ele também, você citou aqui, ele fez faixa exclusiva na 15. Uma. Você acha que isso é uma prática que poderia ser melhor explorada na cidade de Curitiba, onde não circula, por exemplo, o ligeirão, não circula os ônibus vermelhos? Acho que a faixa exclusiva ela é uma alternativa boa, importante para o transporte coletivo. Eu acho que tem que ter um projeto, estudar bem. No IPUC, nós já estamos desenvolvendo esse projeto das faixas exclusivas, né, para que ele fosse implantado de forma gradativa, mas não só nessa área mais central, mas também, principalmente no Inter 2, havia um estudo já bem adiantado para a implantação das faixas exclusivas para o ônibus. Em relação a um outro tema também bastante polêmico, que é a questão das ciclovias. Eu tenho uma paciência danada quando eu falo disso, porque as pessoas que têm carro tendem a dizer, mas ninguém anda de bicicleta em Curitiba, por que tem que ter ciclovia, né? Mas a gente não pode olhar para a cidade só hoje, a gente tem que olhar para a cidade, sobretudo e fundamentalmente, do que ela vai ser no futuro, né? Então, as entidades que representam os ciclistas dizem que se você não criar uma cultura agora, não abrir os espaços agora, que já está difícil, se torna absolutamente impossível no futuro você fazer isso. Como é que você vê essa questão? Você começou a fazer ciclovia. A gente começou, nós fizemos uma longa, inclusive, que é toda a Marechal Floriano. Quando nós fizemos a revitalização da Marechal Floriano, nós já incorporamos ali na Marechal a questão da ciclovia. Na verdade é uma ciclofaixa, né? Porque a ciclovia eu considero mais quando é pavimentada, exclusiva, tal. Foi feito em todo o eixo, ida e volta. Então, eu acho assim, a gente tem que investir no modal da bicicleta. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É um modal importante, né, que tem que ser feito com discernimento, saber aonde vai fazer. O projeto nosso era um investimento grande em ciclovia na região da SIC, onde se concentra muitas empresas, indústrias, fábricas,
mora muito trabalhador na região sul e que também anda de bicicleta e corre grande risco, porque você pega contorno, pega várias situações de risco. Então, às vezes, mais do que aqui na região central, essa região da cidade demanda, né, uma necessidade de ciclovia. E o projeto nosso, inicialmente, era de fazer um enorme investimento grande em ciclovias na região sul da cidade, principalmente. E você acha que isso ainda é... Ah, perfeitamente. É viável, necessário e importante. E em relação a esse tema do táxi, né? Eu sempre reclamo o seguinte: se você sair na rua andando e precisar pegar um táxi, dependendo da hora do dia, esqueça, você vai ter que fazer o teu trajeto a pé. Mas se você tiver um aplicativo, aí o táxi aparece, né? O que acontece com o problema do táxi em Curitiba? Você que foi prefeito, tem também essa questão do Uber, né? E aqui em Curitiba, a informação que tem é que há empresas ou pessoas que detêm várias placas, exploram isso como se fosse uma atividade econômica. No último ano como prefeito, nós fizemos uma lei regulamentando toda a questão de táxi na cidade, inclusive já propondo critério para ampliação de 700 táxis na cidade, que a atual gestão acabou fazendo no modelo que nós havíamos deixado, priorizando quem já é taxista antigo, quem era o segundo, né, que era empregado, mas estava há 10, 12, 15 anos já na praça, trabalhando, com experiência, e foi feito isso. Então, acho que hoje o número de táxis em Curitiba, talvez, não, às vezes, ele não está bem distribuído, mas ele é um número de táxis suficiente para a cidade. Me parece assim que não haveria necessidade de ampliação maior do número de táxis na nossa cidade. E o sistema de táxi de Curitiba, eu considero ele muito bom. Os profissionais são bons, são bem preparados, bem treinados, conhecem bem a cidade, né? Essa parte, com essa lei, foi regulamentado, inclusive, as situações antigas, né? Então, assim, acho que hoje está bem padronizado no sentido de que a grande maioria, o taxista é dono de um táxi. Hoje a grande maioria, com raras exceções de pessoas que lá atrás, há décadas, haviam conseguido mais placas por algum outro motivo. Mas hoje o normal é um taxista, um táxi. Bom, hoje há uma reclamação, voltando aí à questão dos ônibus, dos empresários, de que eles não estão conseguindo manter a sua atividade em função do modelo que se estabeleceu de repasse, de controle da operação. Você está acompanhando isso? Você tem algum posicionamento em relação a isso? Agora acompanho bem mais à distância, assim, mais pela imprensa do que pessoalmente, porque não tem nem como acompanhar, porque quem acompanha isso é a prefeitura, é a URBS que se relaciona com o setor, né? Nós fizemos, na época com o prefeito, quando assumimos a prefeitura, mantivemos o sistema funcionando de forma integrada. Nunca tivemos no nosso período greve por falta de pagamento. Uma coisa é você ter greve porque o funcionário, o motorista, o cobrador querem aumento de 12%, 15%. Daí tem um tipo de greve. Agora, greve por atraso de pagamento para motorista e cobrador nós nunca tivemos. Nunca tivemos greve por falta de pagamento para funcionário da URBS, que nessa gestão teve. Não pagaram, o pessoal entrou em greve. Não pagaram, o motorista entrou em greve. Não pagaram, o cobrador entrou em greve. Isso aconteceu, né? Na nossa época isso não aconteceu, nunca aconteceu. Na verdade, não só na minha época, nunca aconteceu na história da Prefeitura de Curitiba, né? Então, assim, acho que esse processo todo cabe uma negociação, uma averiguação da Prefeitura, da URBS, junto com o sistema como um todo. Eu acho que isso é um papel da Prefeitura. Ok. Você, então, vai submeter o teu nome à convenção do PSB? Eu estou com muita disposição, muita vontade, né? E cada vez mais você se anima quando conversa com pessoas, encontra as pessoas na rua, visita bairro, visita unidade de saúde, escola. Então isso dá um ânimo e uma expectativa positiva, principalmente porque nós
durante esses 3 anos e pouco, distantes da prefeitura, as pessoas percebem claramente, né, que nesses 3 anos praticamente não aconteceu nada na cidade. A cidade piorou. Né? Você vê mato, ruas esburacadas, dengue. Nós nunca tivemos dengue em Curitiba, nunca, nunca. Desde 1998, novembro de 98, quando já tinha dengue pelo Brasil afora. Né? Nós montamos um programa de combate à dengue em Curitiba e até 2012 nós nunca tivemos um caso de dengue autóctone. Nunca curitibano morreu de dengue na nossa cidade e contraído aqui na cidade. E hoje, pelo descuido que está acontecendo com a cidade, nós já estamos tendo dengue, zika na cidade autóctone, que é uma coisa, é um absurdo. Então todas essas coisas é que te fazem repensar um pouco de disputar ou não disputar uma eleição. Se for perguntar para a família não quer, né? A família sempre é contra, mas acho que tem que deixar andar um pouco aí para ver o que a gente faz. Luciano, foi um prazer grande te receber de volta aqui, Obrigado. Prazer revê-lo. Obrigado, igualmente. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando pelo Jogo do Poder, jogodopoderparaná.com.br durante a semana. E na próxima semana estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.